Mateus 5,13. Vamos ser mais leves, tentar entender uns aos outros. Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido ou perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você pode ler isso comigo? 1, 2, 3. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando você vai no supermercado, o sal está onde? Fala para mim. Onde é que o sal está no supermercado? Fala aí. Qual lugar que ele está no supermercado? Na prateleira. Lógico que está na prateleira. Tudo está na prateleira. Está no chão? Qual lugar do supermercado o sal fica? Alguém aqui já viu sal na hora que você está no caixa, passando, finalizando a compra, um pacotinho de sal ali para vender? Não tem. Quando você entra no supermercado, nas primeiras prateleiras, tem sal? Não, não tem sal. O sal está no fundo do supermercado. Qual lugar da prateleira? Na parte mais baixa. Por quê? Ele é essencial. Sal, arroz e feijão. Você vai comprar. O supermercado ganha dinheiro com o supérfluo. É por isso que há um corredor, um labirinto, com um monte de bobagens para você comprar até você chegar ao caixa. Eles estão errados? Não, porque o propósito deles é ganhar dinheiro. Ninguém está interessado na sua saúde. Nem você está, imagina o supermercado. O sal, ele nunca está na parte de cima da prateleira. Ele nunca está nas primeiras prateleiras. Ele sempre está no fundo, porque de qualquer forma você vai procurar. Ninguém que está em casa diz assim: gente, o meu achocolatado está acabando. Não, geralmente você fala: não, acabou. Agora o sal, raramente você deixa ele acabar. Como que é a embalagem do sal, gente? Vocês já prestaram atenção na embalagem do sal? Geralmente é uma embalagem transparente, não é isso? E uma corzinha azul. E aí tem, o máximo que eles fizeram foi aquela, vou fazer uma propaganda aqui, o sal cisne, que colocou um biquinho vermelho, para dar uma gourmetizada. Mas é sal. Agora, para tentar vender mais para nós, fizeram o sal gourmet, o sal chique, né? Por exemplo, o sal do Himalaia. Eu peguei a embalagem e estava escrito: esse sal existe há 1 milhão de anos. Falei: uau! Só que a data de validade é do mês que vem. Falei: gente, é azar. Porque esse sal existe há 1 milhão de anos. Na minha vez, ele vence daqui 30 dias. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Mas sal de parrilha, sal de não sei o que, emenda, um monte de coisa e tal. Mas sal é sal. É regra geral, sal de cozinha, esse que a gente usa, o comum mesmo. Ele é simples. Ele não chama atenção. Ele não é um produto supérfluo. Ele é um produto que é essencial. O sal na Bíblia, ele é uma metáfora. Algumas pessoas, principalmente nesta geração, que é uma geração pobre biblicamente, a maioria das pessoas que gostam do envolvimento no meio evangélico, infelizmente, elas têm dificuldade porque analfabetas biblicamente, conhecem muito pouco. O sal na Bíblia, ele tem uma tipologia, uma aplicação prática maravilhosa. Jesus está usando uma figura de linguagem que para a época é maravilhosa. Então, quando a Bíblia fala do sal, é um tipo, é uma figura, representa, não é literal. Qual que era a importância do sal na época de Jesus? Era muito mais importante do que hoje, muito mais. Primeiro, porque não havia refrigeração, não tinha geladeira. Como é que as pessoas conservavam o alimento? Com o sal. Tudo era conservado com sal.
Quando em João capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. A Bíblia diz que um garoto, ele tinha 5 pães e o texto diz 2 o quê? Peixinhos. Como é que aquele menino carregava peixe? Cru? Carrega um peixe cru no deserto, você vê. Se ele não perde, apodrece. Por que o menino tinha 2 peixinhos? Porque estava defumado, estava salgado. Era assim que as pessoas carregavam o alimento. Então o sal era muito mais importante do que hoje. Até porque o sal, na época do Império Romano, também servia como moeda de troca. O sal do Mar Morto era tão bom, tão relevante por causa dos minerais contidos nele, além do cloreto de sódio, é que ele também era utilizado na troca comercial. Então, quando a Bíblia fala de sal, não está falando do sal refinado que você tem no supermercado. O sal era muito importante. Para você ter uma ideia, a palavra salário vem de sal. Porque os soldados antigamente, numa época muito remota, até mesmo antes de Cristo, recebiam remuneração em sal. Uma coisa que o texto começa me dizendo, ele não diz você é o sal. O que o texto diz? Vocês são. É no plural. Quando é que nós somos sal? Quando nós estamos juntos. Já ouviu gente falar assim, não vou na igreja não, porque eu sou a igreja. Não é. Isso é antibíblico. Você não é a igreja. Não. Você pode ser templo do Espírito Santo. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Aí Paulo compara com o corpo. Tem cabeça, tem membro, tem ombro, tem o pé, tem o dedinho, tem tudo. Tem verruga, né? Tem as rugas. Nós somos igreja. O texto diz, vocês são o sal. Isso fala de identidade. É Jesus quem está dizendo quem somos. Não é o que eu tenho que fazer. Tem muita gente que entra na igreja, ou ele aceita Jesus e vem, aí ele quer fazer. O que eu faço? O que eu faço? Nada. Primeiro, antes de fazer, você tem que ser. Identidade. Reconhecer quem é você. Ser sal fala de identidade, fala de propósito, fala de missão, fala de influência. Não tem a ver com números, tem a ver com relevância. Qual o sanduíche mais gostoso do mundo? Aliás, qual o sanduíche mais famoso do mundo? O sanduíche mais famoso, mais conhecido. Fala pra mim, pode falar o nome, é propaganda mesmo. É aquele restaurante americano, MC Donald. É o McDonald's? É ou não é o mais conhecido do mundo? Pergunto, é o mais saudável? É o mais gostoso? É o mais nutritivo? É conhecido, só não tem relevância. Ser conhecido não significa ser relevante. Não tem a ver com números. Tem a ver com essência. Tem a ver com essência. Não é fazer, é ser. E eu quero compartilhar hoje, baseado nos princípios da Sagrada Escritura, quais são as 7 características do sal conforme a Bíblia. Primeiro, o sal é símbolo de humildade. Quem é sal tem que ser humilde. Pastor, eu não sou humilde, eu sou doismilde. Eu orgulho da minha humildade. Por que o sal representa a humildade? Olha para cá. Alguém vai na sua casa. A comida está maravilhosa. O elogio vai para quem? Para quem? Para a cozinheira. Ninguém diz, gente, que sal, hein? Gente, que marca esse sal. Ninguém fala do sal. Você sabe quando é que as pessoas falam do sal? Quando ele não está. Ou então quando está muito. Ou quando não tem, ou quando tem excesso. Caso contrário, se tiver incrível, se tiver maravilhoso, se tiver dado certo, se o sal foi aplicado na quantidade certa, se o tempero está maravilhoso, ele primeiro desaparece. Segundo, ele pega a essência dele e entrega para que outro seja honrado. Isso é ser crente. Isso é ser sal. É ser humilde. Tem gente que ele procura tanto reconhecimento. Muitas pessoas frustradas dentro de igreja, porque ela vem para dentro da estrutura olhando onde é que eu posso me destacar.
Sabe quando é que o sal se destaca? Quando ele derrete, quando ele desaparece. Porque o que fica em evidência não é ele, é a essência dele. É difícil ser crente. Uma das razões de Jesus dizer que nós somos o sal é exatamente essa. O sal não existe para ser visto, ele existe para servir. Ele não exalta a si mesmo, ele exalta o alimento, só que ele nunca aparece. O sal se desfaz para outro aparecer. Primeiro, sal é símbolo de humildade. Segundo, o sal gera sabor. Quando Jesus diz que nós somos o sal, ele está dizendo: essa terra não tem graça. Esta vida, ela é uma vida de fantasia, de ilusão. As pessoas estão à procura de uma felicidade, de um prazer que não vão encontrar onde elas querem. O sal, ele só é lembrado quando não tem ou quando está em excesso. Ele faz diferença, ele influencia, ele muda, ele transforma. Se o mundo é sem graça, se os prazeres do mundo são efêmeros, se a alegria é passageira, eu preciso fazer a diferença. Você já viu assim? Nossa, fulano é sem sal, né? Tem gente sem sal, tem ou não tem? O goiano fala, não fede e não cheira. É gente que vive para si, gente chata. Porque os muçulmanos têm os xiitas, a gente tem os chatos. Tem os chatos. Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos Cristo de perto, é nós que precisamos fazer a diferença no ambiente onde estamos. É no trabalho, é na família. Quando você chega, o ambiente fica leve, fica gostoso. Ter equilíbrio. Qual a função do sal? Temperar. Excesso de sal faz mal. Sem sal não tem sabor. Crente, ele precisa gerar sabor. O apóstolo Paulo disse: fale a verdade em amor. Seja leve, querido. Tem que ser na dose certa. Tem gente que ele entendeu que é sal, só que ele é o sal grosso. É grosso em casa, é grosso na rua, é grosso no trânsito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, no singular, gera algumas coisas. Eu já preguei sobre isso aqui. O último item, característica do fruto, é temperança. Olha que lindo. O que é temperança? Vem de tempero. Tempero do quê? Do temperamento. Ah, eu sou colérico. Controle-se. Ah, eu sou sanguíneo. Calma o coração. Seja simpático. Seja leve. O mundo já é pesado demais. Você sabe por que a gente não tem sucesso em muitas áreas? 90% do tempo cuidando da vida dos outros, esquece de cuidar da gente. Olha o que Paulo disse. Colossenses 4. Andai com sabedoria. Para a galera que... Olha isso. Andai com sabedoria para os que estão de fora. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal. Sabe o que ele está dizendo? Quando alguém se aproximar de você, ele tem que comer o que você fala. Tem que ser alimento temperado. Olha, para que vocês tenham a palavra temperada com sal, para que vocês aprendam a responder cada um. Aí a Bíblia diz que o sal não tem sabor, ele é insípido. Tem como o sal de hoje ficar insípido, você sabe disso, né? O sal, esse refinado aí. Então esquece. Vamos falar da época de Jesus? Que Jesus está pregando na Palestina. Ele não pregou isso aqui do sal que está lá no Costa. Ele pregou isso aqui do sal lá do Mar Morto. É outro sal. Então na Palestina do século I, o sal não era refinado, ele era grosso. Igual muito crente, bem grosso. O sal era grosso. Era extraído do Mar Morto. E aí misturava com outros minerais, com terra, com gesso. Se esse sal que não era refinado ficasse muito exposto à umidade, ou se ele ficasse guardado em um lugar que era impróprio, o sal de verdade dissolvia. Ficava só aquele resíduo branco. Tem cara de sal, mas não é sal. Tá, aí Jesus disse que era pisado pelos homens. O sacerdote falou, tá tudo certo. Não tá não. A gente tem que ser igual os crentes de Bereia. O pastor falou, deixa eu abrir aqui, peraí. Tem um irmão aqui da igreja que um dia falou para mim: o senhor pregou muito bonito e tal, mas essa palavra no original não significa isso não. E eu fui olhar, e é verdade. E está tudo certo. Entrei em crise? Não. Pulei de um prédio? Também não. Estou aqui, vivo.
Se esse sal ficasse num lugar que não era adequado, ele continuava branco, mas ele perdia sua essência. Um escritor muito conhecido chamado Tim Keller disse que o sal só funciona quando está em contato com o alimento. Sal no saleiro não tem relevância. Cristão que se isola do mundo não pode influenciá-lo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. O chamado de Jesus é para estar no mundo, não é ser do mundo, mas eu estou no mundo. O mundo não respeita um cristianismo sem Cristo. Uma igreja sem sal, uma igreja insípida, só serve para ser pisada. Agora, pastor, o que é ser pisado? Sabe o que é hipocrisia? É a gente pregar e não viver. É muita teoria, é fé sem obras. A gente é bom de mensagem, mas a gente é ruim de prática. A gente prega amor, não vive amor. A gente prega serviço e não serve. A distância entre o que eu prego e o que eu vivo revela meu caráter, minha essência. O mundo está cheio de discursos vazios. A internet está cheia de coisas editadas. As pessoas querem de nós verdade, transparência, não é perfeição. O sal precisa dar sabor. Um sal sem sabor é uma fé nominal. É religiosidade. Não tem santidade, não tem compaixão, perdeu a essência, não tem relevância. O sal tem que dar sabor. Terceiro, o sal tem força, diga comigo, força. Mas tem força, hein? Tem muita força. Pastor, o senhor pode... Porque onde você coloca ele, ele prevalece. Aonde você põe ele, ele prevalece. Você sabe por que o achocolatado da Family faz sucesso? Porque ele tem muito açúcar? Não. O que faz a diferença no achocolatado da Family? O sal. Você sabia disso? Que tem mais sal do que açúcar nele? Você sabia não? Por isso que ele é gostoso. Porque o sal, ele joga o doce em evidência. Para isso ele existe. É para isso que ele existe. João Calvino disse que o sal, quando ele não tem sabor, ele representa um crente que não tem influência, conformado, indiferente. Se você não tivesse como soltar, morre com ar. Morre ou não morre? Porque a vida não está em receber o ar. A vida está no fluxo. Só recebe. Só recebe. Só recebe. Só recebe. É por isso que está adoecendo. Não quer viver propósito, não quer cumprir missão, não quer dar o sabor que esse mundo precisa. Quarto, o sal faz asepsia. O que é asepsia? Sabe o que é asepsia? Limpeza. O sal limpa. Quando você põe sal numa ferida, o que acontece? Dói ou não? Por que dói? Porque ela está matando bactérias. O sal mata micróbios. Sal limpa. Sal purifica. Sal tira sujeira. Para limpar o ambiente. Para trazer luz. Para trazer vida. Por isso, desde o passado era comum soluções salinas para colocar em ferida, para fazer remédio. Paulo vai escrever aos Filipenses, ele diz, para que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Paulo está dizendo, está tudo perdido, está tudo sujo, vocês chegam para limpar. Onde o sal chega, a pureza chega. Onde o sal chega, a transparência chega. Onde o sal chega, a vida chega. Onde o sal chega, a limpeza chega. Quinto, o sal gera sede. O sal gera o quê? Sede. Gera ou não gera? Gera sede. O sal, ele se desgasta para fazer a diferença. Ele se entrega para viver o propósito. E aonde ele é colocado, dependendo da quantidade, muito ou pouco, vai gerar sede. As pessoas que se aproximam de você querem conhecer o Jesus que você serve, porque nós somos isso aqui. Não sei se você sabe que ninguém vai ler a Bíblia. Nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Será que quem te conhece quer ter essa essência que você tem? Quem se aproxima de você tem sede de Deus.
O problema é que a gente não está preocupado com isso não, nós não estamos nem aí. Eu estava andando no trânsito, o cara mandou assim, ele escreveu um adesivo e colocou no carro: se você ama Jesus, buzine. Eu buzinei. Ele só não chamou minha mãe de linda, o resto... Martin Lloyd Jones, o grande pastor da Catedral de Westminster em Londres, disse que ser sal é ser essencialmente diferente, é irrelevante, para dar sabor. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver homens e mulheres que fizeram a diferença. José do Egito, vendido, humilhado, pisado, enganado, foi vendido, mas não vendeu ninguém. Foi traído, mas não traiu ninguém. Foi enganado, mas nunca enganou ninguém. José estava no Egito, mas nunca deixou o Egito entrar nele. Perdoou os irmãos, impactou o Faraó. Faraó não quis ficar longe de José. Daniel na Babilônia, gente, Daniel, ele serviu 4 imperadores, 4 reinos. Daniel era político e diz que não se achava nele um defeito. Ele propôs o seu coração não se contaminar com a mesa do rei. A Bíblia fala de uma menina que era escrava de um homem que era general do exército assírio, Naamã, leproso. Um dia ela conseguiu tocar em Naamã, inquietar ele e acender a fé em Naamã. Sabe por quê? Porque a lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina pegou em Naamã. Sexto, o sal derrete o gelo. Você sabia disso? Eu morei lá em Londres e aí quando nevava, aí o pessoal da prefeitura mandava aqueles caminhões cheios de sal para jogar na rua. Para quê? Para derreter o gelo. Porque o sal, além de derreter o gelo, ele garante que a pista não fique escorregadia. Sal conserva o alimento. Não havia refrigeração na época de Jesus. O sal conservava os alimentos. A podridão não entra onde o sal está. Você sabe por que a terra não apodreceu ainda mais? Você sabe por que essa sociedade não se decompôs mais ainda? Porque a igreja ainda está aqui. O que eu vivo deve ser condizente com a fé que eu prego. O apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 2 e verso 15: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, não entre na forma do mundo. A Bíblia diz que era pisado pelos homens, porque quando perdia a essência, perdia o sabor, ele tinha aquela carinha branca, grosso, grandinho assim, mas não dá para pôr na comida, não dá para botar sabor em nada, não dá para fazer a diferença. O que eles faziam? Jogavam nas estradas. Quando Jesus disse: se o sal não tiver essência e sabor, vai ser pisado pelos homens, na época era isso. E para nós? Pastor, como é que eu vou manter o sabor? Mantendo a comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que dá a temperança. Não é para eu mergulhar de cabeça no pecado, porque o sal não combina com o lugar podre. Não dá. O mundo não precisa de cristãos insípidos, já é sem graça demais. O mundo hoje está precisando de discípulos cheios do Espírito Santo. É isso que o mundo está precisando. Eu existo para fazer a diferença. É para isso. Vós sois. Ele não está dizendo talvez seja, não, vocês são. É ter uma igreja que é um saleiro, e que a gente não fique aqui dentro se lambendo e dizendo que gostoso é estar aqui, mas que quando a gente vá lá fora, alguém tenha orgulho de dizer: eu tenho alegria em se encontrar com as pessoas da Family. O que eu vejo na internet, o que eu paro para ler, para assistir, meus relacionamentos. Nós não vivemos aqui para sermos contaminados. Não, nós estamos aqui para purificar o mundo da contaminação. Não dá mais para ficar sem fazer a diferença. Não dá, não dá. Não dá. Chega. Precisamos ser uma igreja madura, uma carta aberta que as pessoas leem. Não é perfeição, é transparência. Eu não tenho uma família perfeita, mas todo mundo que convive comigo sabe que nós lutamos para ter uma família coerente. Eu não sou perfeito,
mas eu preciso ser sal. Deus tem me cobrado uma igreja relevante. Uma igreja relevante não tem a ver com números, tem a ver com posicionamento. Mas é um lugar de gente que precisa fazer a diferença nessa sociedade. Cima e podre não sobe. Vestes sujas precisam ser limpas. Nos ajuda, Deus, porque se não for a tua graça, nós não vamos conseguir. Mas se o Senhor nos ajudar, o teu Espírito Santo nos inspirar, nós chegaremos ao céu. Nós faremos a diferença na terra. Nós iremos ao encontro do noivo com nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, sem mancha, pura, preparada, adornada para o seu Senhor, para o seu Senhor, para o seu Senhor.